Estou de volta para mais um vídeo, novamente falando de histórias em quadrinhos, HQs. Eu selecionei aqui alguns formatinhos da época da Editora Abril e eu vou compartilhar com vocês aqui e vou recomendá-los. Porque esse vídeo aqui é um vídeo bastante seletivo. Eu selecionei o que eu considero uma das melhores histórias, ou as histórias mais atrativas que eu já li na época. Embora eu não tenha mais esses formatinhos, eu me lembro da primeira vez que eu li, né? Bom, vamos começar aqui com uma edição do Capitão América contra o Homem-Rato. E eu sempre gostei quando os heróis da Marvel, como o Capitão América, né, e até outros que eu vou comentar aqui, enfrentam vilões mais urbanos, uma história mais suja, né, mais assim, vamos dizer assim, decadente, né, na atmosfera da história, assim, tudo mais. E o Capitão América enfrenta esse ser ratos, né, que ele comanda uma horda de ratos junto com ele. É um personagem que hoje foi praticamente esquecido da Marvel, a gente não vê nem ouvir falar desse personagem, não teve uma retomada, nada, eles esqueceram. Mas pra época, eu lembro que eu li essa história, uma história bastante street, né, bastante suja, de rua mesmo, e eu gostei muito. Eu esqueci o nome do escritor aqui, mas os escritores e até os desenhistas que eu passo a me lembrar, eu posso deixar aqui no vídeo, então fiquem atentos aí no vídeo. Bom, vamos pra próxima. Aqui novamente, mais um almanaque do Capitão América, A Vingança de Ratos. Essa história aqui foi publicada numa edição lá nos Estados Unidos chamada Marvel Team Up, onde o Capitão América se encontra em parceria com o Homem-Aranha, o Aracnídeo, e é muito foda, né? E novamente aqui eles numa história bem urbana, bastante suja, bem street mesmo, sai muito fora daquele estereótipo, né, de super-herói comum, tá? É uma história muito foda. Eu lembro que eu li e essa história também ficou na minha mente. Ó, só ressaltando aqui que esse personagem, o Ratos, na época que comanda um exército de ratos, ele voltaria, né, e outras histórias do almanaque do Capitão América e agiria, ou seja, ao lado do Barão Zemo, alguma coisa assim, não sei, cara. Mas aí não foi tão interessante, mas ele voltaria a tentar complicar as coisas pro lado do Capitão América Steve Rogers. Bom, vamos para o próximo. Aqui uma edição bastante cabulosa do Homem-Aranha, Mãos Milenares, Mãos Assassinas, juntos, Homem-Aranha e Sônia. E quem é Sônia? Sônia é aquela personagem do Robert E. Howard que criou o Conan o Bárbaro relacionado ao gênero de espada e feitiçaria. Também é uma aventura muito foda do Homem-Aranha, sai muito, né, como já disse aqui, muito do estereótipo do super-herói. Parece que a Mary Jane, na época lá, ela teve um poder e ela invocou a Sônia, a guerreira da Era Iboriana, para ajudar o Homem-Aranha contra o Kulan-Gath, que é um bruxo e inclusive inimigo da Sônia. Muito boa essa história aqui, mostrando que o personagem da Marvel ele se interligou com o personagem da Era Iboriana de Robert E. Howard. Também clássica essa história do Homem-Aranha, né? Bom, para a próxima. Iguana, o novo super inimigo para o Aranha. É outra história cabulosa que o Homem-Aranha enfrentava esses seres reptilianos, né? É uma espécie de monstro. E na época lá a qualidade era mais obscura, mais dark. Enfim, é uma história muito foda. Hoje vocês podem procurar essas edições para ler na internet, ou até mesmo, se der, compre pela Panini, porque acho que a Panini está publicando aí as melhores, né, os melhores arcos do Homem-Aranha, as melhores fases, o John Romita, né, enfim, tudo mais. Não é o John Romita Jr., né, o John Romita, né, enfim, o pai, né, do John Romita Jr. Também é uma história muito foda, o novo super inimigo para o Aranha. Eu lembro que eu fiquei com essa capa na cabeça, eu sempre fui fã de terror, e aqui não poderia ser por menos, né, essa parte que mostra o Iguana. Aqui o Homem-Aranha contra o Príncipe das Trevas, né? O Conde, não, o Príncipe das Trevas, não deixa de ser o Príncipe da Escuridão, o Príncipe das Trevas, Conde Drácula. Também numa história bastante sinistra, que foi publicada no Giant Size do Homem-Aranha lá nos Estados Unidos. A próxima.
Essa aqui eu lembro, cara, o herói que virou um monstro. Acontece algumas coisas com o Homem-Aranha ali e ele se transforma numa versão do Lagarto. E quem escreveu isso foi o Bill Mantlo, cara, que fez história no Incrível Hulk. Que história sinistra essa do Homem-Aranha. Tem a participação do Kurt Connors, que é o Dr. Kurt Connors, que se transformou no Lagarto original. Aí ele vai ajudar o Homem-Aranha a se livrar dessa maldição aqui. Muito foda a história também. Bom, vamos lá, o próximo. Homem-Aranha versus Homem Hídrico, Homem-Aranha e Homem Hídrico, as duas faces da morte. O Homem-Aranha enfrenta esses dois personagens aqui e depois ocasiona nisso aqui, ó. Eles se juntam e se transformam nesse monstro gigantesco que acaba aterrorizando uma cidade ali, e é uma referência ao King Kong clássico dos cinemas, né? Muito foda essa história, eu lembro também. Aqui o novo Capitão América, o Tarântula, contra o Homem-Aranha. Eu não vou dizer aqui sobre quais circunstâncias eles acabam, né, unindo forças contra o Homem-Aranha, mas o Capitão América, o novo Capitão América, que não era Steve Rogers, ele é enganado e forçado a lutar contra o Homem-Aranha. Aqui um gibi muito foda dos X-Men, Super Aventuras Marvel e o Endigo. Argumento e arte do John Byrne, cara, isso aqui foi foda, hein? O Endigo aqui numa versão bem visceral aqui, ó. Kitty Pryde enfrentando um demônio, né? Que inclusive esse é o mesmo demônio que infernizou a vida do Incrível Hulk quando o Hulk se encontrava nas encruzilhadas. Enfim, aí eu peguei a referência e vi que a primeira aparição desse demônio ele ocorreu nessa edição aqui. Não foi nem nessa edição, foi numa outra edição dos X-Men, mas depois aqui esse demônio volta numa história que lembra bastante aquela vibe de Alien, o oitavo passageiro, estrelando a Kitty Pryde. Também é uma história muito boa. Argumento e arte de John Byrne. Bom, essa aqui, Mephisto e o Homem Sem Medo, o Demolidor, né, numa versão bastante cadenciada, escrito pela Innocent, com arte do John Romita Jr., e o Demolidor estava numa versão bastante, sim, meio depressiva, meio barbudo. Aí ele vai, né, tomar cerveja com o demônio Mephisto, porque o demônio se aproveita da fragilidade do coração do ser humano. Muito foda também, eu lembro que eu li isso aqui na época em Super Aventuras Marvel. O Demolidor quase sendo morto por um dos integrantes, né, um dos membros da Força Federal, que é o Blob, esse gordão, né, que possui aquelas glândulas que ele considera que irremovível, né. O Demolidor nessa versão cadenciada, escrito pela Innocent, com arte do Joe Romita Jr., quase sendo morto pelo Blob, vilão da Força Federal. Aqui um Arif, cara, muito bom. Que o Arif, para quem não sabe, são aquelas histórias que se passam numa realidade alternativa, não é no universo tradicional da Marvel Comics, né, do 616. Mas aqui o Wolverine, ele se encontra com o Conan o Bárbaro, cara, e esse, eu não sou muito fã de Arif, mas esse Arif aqui, o que aconteceria, é um dos mais engraçados e divertidos que eu já li, cara. Tem uma hora que o Wolverine, ele flerta com Sônia, a guerreira, e a Sônia, ela fala pro Wolverine, os dois, obviamente, né, lutam, né, e quando o Wolverine vence a Sônia, o lema da Sônia é ela não se deitar com nenhum homem que a vença, ela não se deitar com nenhum homem, exceto que o mesmo a vence em combate, né, um combate justo. Quando o Wolverine vence a Sônia, acontecem algumas coisas muito engraçadas, cara, que vocês têm que ver, mas lembrando, isso aqui é um Arif, não faz parte do universo tradicional da Marvel Comics. Muito foda. Bom, enfim, né, eu acho que já deu o vídeo aqui, né? Mostrei algumas edições. É um vídeo que eu não vou me estender tanto, tá? Espero que vocês tenham curtido essas recomendações. E caso vocês tenham interesse em ler essas edições, procure na internet. Tem sites online aí. Embora que alguns sites fechou, não sei o que aconteceu ali, o servidor do problema. Mas vocês podem encontrar essas edições na internet, já que não estamos mais nos anos 80 e nem nos anos 90. Hoje é muito fácil de encontrar essas edições, sempre com uma referência, obviamente, como eu peguei aqui do site Guia dos Quadrinhos, beleza? É o seguinte, então eu vou ficando por aqui. Continue acompanhando esse canal, que em breve vai ter mais vídeos interessantes no canal Tempter 60. Eu sou o Tempter 60 e você está no canal Tempter 60.